Olá, tudo bem? Você já passou por alguma situação onde você precisou da empatia de alguém? Empatia é esse poder de se colocar no lugar do outro e tentar ver a situação a partir do ponto de vista dele. É incrível como isso pode mudar totalmente a nossa visão sobre a circunstância. Você concorda comigo? Como pai, eu lido com isso todos os dias. E eu tenho que aprender a ser empático se quiser desenvolver um bom relacionamento com minhas filhas e com minha esposa. Eu não posso simplesmente julgar que elas precisam ou não da minha ajuda tendo como base as minhas prioridades. Na verdade, eu preciso muitas vezes deixar de lado as minhas prioridades e estender a mão a elas. Essa dinâmica se aplica perfeitamente em nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. O ser humano precisa dos relacionamentos. Não tem como fugir deles. Portanto, cultivá-los se torna crucial para o desenvolvimento daquilo que fomos criados para ser. A Bíblia nos ensina que devemos tratar os outros como queremos ser tratados, pois todos nós somos iguais e necessitamos uns dos outros. Deve haver respeito entre nós. Geralmente até conseguimos exercer uma certa empatia com os nossos familiares, amigos, sendo mais difícil lidar com outros, os de fora muitas vezes. Mas eu quero trazer aqui para você hoje a história de Edom. Edom era uma nação vizinha de Israel e que tem a sua origem bem próxima do povo de Deus. Era uma nação irmã, mas que não conseguiu mostrar empatia. Edom era uma nação descendente de Esaú, o irmão de Jacó. História que o livro de Gênesis nos conta com maestria. A rivalidade desses dois irmãos já perdura milênios e algumas histórias vêm mostrando essas desavenças que existiam entre eles. Por exemplo, por volta de 586 a.C., Jerusalém estava sendo levada cativa para a Babilônia do poderoso Nabucodonosor. Enquanto que Edom era uma espécie de nação coringa que se juntava com quem estava no poder para tentar tirar o máximo de proveito da situação. Assim, quando Jerusalém estava lá sendo destruída, o povo de Edom se juntou à Babilônia e fez poucas e boas com o povo de Israel. E isso, claro, não agradou nem um pouco a Deus. Tanto porque eram nações irmãs, como porque Israel era o povo escolhido do Senhor. A reação de Deus a isso foi registrada em um daqueles livrinhos pequenos escondidos lá entre os profetas menores, Obadias. Vamos ler um trecho desse livro então? Obadias 1, do 12 ao 14, diz assim: Mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado seus bens. Não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir. Nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida. Edom tinha a opção de respeitar a dor dos seus irmãos ou tirar o máximo de proveito daquela situação. Como já haviam inimizade, eles escolheram se aliar ao inimigo de seus irmãos. Parece que essa situação se repete costumeiramente na história da humanidade, né? Olhamos para o nosso redor e vemos um mundo moderno, um mundo desenvolvido, tão orgulhoso de si mesmo, mas que ainda explora o outro. É o político que se beneficia do seu cargo para enriquecer à custa dos cidadãos que lhe colocaram no poder. É, por exemplo, o líder religioso que se beneficia e enriquece à custa do dinheiro dos fiéis ingênuos e desinformados. É o marido que se beneficia de um casamento que é muito mais fachada do que real, à custa da infelicidade de sua esposa, ou às vezes vice-versa também. Isso está acontecendo o tempo todo ao nosso redor. Tem sempre alguém querendo se aproveitar do amigo, do irmão ou de quem quer que seja. Quando não se torna um nada, o outro se torna um objeto em nossas mãos. Contudo, a história de Edom é semelhante àquela história da Assíria, de Nínive, narrada no pequeno livro de Naum. É uma sentença lançada para toda a humanidade, dizendo que a justiça de Deus virá a toda a terra. Veja o que diz, por exemplo, o versículo 15. O Senhor Deus diz: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com outros será feito com vocês. A culpa por tratar os irmãos como um nada
não está somente sobre os ombros de Edom. Todos nós somos Edom. Todos nós imitamos Edom em algum nível em nosso comportamento. É por isso que Jesus diz em Mateus 5:22 que qualquer que chamar seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. A palavra usada para louco é raca, falada como se estivesse escarrando, ou seja, com desprezo, tratando o outro como uma escória. Ou seja, quem trata o próximo como se fosse um objeto ou mesmo com nojo e com desdém, não tem lugar com Deus e se torna um ser humano desprezível. Então, não se alegre com a desgraça do seu irmão. Não olhe com prazer para a destruição dos outros. Não zombe da aflição dos seus semelhantes. Nós vivemos em um mundo onde parece que tudo vira piada. Então, seja mais empático e menos zombador. Não seja um promotor de morte na vida do seu irmão, seja física ou emocional. O Cristo nos convoca a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é assim que cumpriremos toda a boa vontade do Eterno. Nós temos muitos motivos e muitas oportunidades para cumprir essa tarefa nesse momento que nós temos vivido. Então, façamos o bem e tratemos o próximo com a dignidade devida. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Até a próxima.